pessoal, eu sou a professora Gisele Leite e pretendo conversar um pouco sobre o CPC de 2015, ou o novo Código de Processo Civil brasileiro, falando da sua parte geral, primeiramente, e logo de início falar que dia 5 de fevereiro a Presidência da República Brasileira editou e sancionou a Lei 13.256, que alterou uma série de artigos, no total 13, do novo diploma legal que ainda se encontra em vacatio legis, né? Entre as modificações, a gente registra, por exemplo, aquela que coloca um advérbio no artigo 12, quando havia o dever dos juízes e tribunais de atender à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo, acrescentou-se o advérbio preferencialmente, transformando assim o que era um dever para uma faculdade. Bom, o novo CPC ele nos apresenta no livro primeiro as normas processuais civis, no livro segundo a função jurisdicional, no livro terceiro, sujeitos do processo, no livro quarto, atos do processo, no livro quinto, sob a tutela provisória e, finalmente, no livro sexto, a formação, suspensão e extinção do processo. Bom, eu tenho dois textos novos meus, um é sobre o novo formalismo processual brasileiro, né? E até fiz um subtítulo, né? Ou o que era dever virou faculdade, né? Em que a gente tinha inicialmente no texto original sancionado um compromisso em obedecer ao princípio da duração razoável do processo, que fora enaltecido pela Emenda Constitucional 45 de 2004. E dentro dessa ideologia de reforma do judiciário, de dar maior celeridade, começou-se a dar primazia ao julgamento do mérito, incluindo aí a atividade satisfativa, né? Então, obviamente, com a edição da 13.256, infelizmente, e no meu parecer, a duração razoável do processo sofreu um revés, né? Porque descaracterizando o dever virou uma mera faculdade, inclusive aquela necessidade de haver listas públicas de consulta da lista também desaparece, né? Não tem mais obrigação. É verdade que o grande desafio do processo civil contemporâneo é conciliar a celeridade processual com segurança jurídica, né? E ratificando, mais uma vez, a instrumentalidade do processo e conferindo, sempre que possível, maior legitimidade à atividade jurisdicional, até por determinar uma fundamentação mais precisa e didática para prover a maior sanabilidade que possível dos feitos. Aliás, uma das inovações bem-vindas e merecidamente deve ser aplaudida é a existência da audiência para saneamento do processo, né? Já é sabido que a gente deve priorizar o julgamento do mérito, evitar as sentenças de extinção do processo sem resolução do mérito e, sempre que possível, não só proceder à sanabilidade, mas justificar e delimitar com precisão e clareza o objeto do processo, até para atender os princípios explícitos e implícitos na ordem constitucional vigente. Eu peço permissão para vocês para ler o primeiro artigo do nosso novo diploma legal, que já deixa bem claro a sua ideologia, a sua intenção, os seus compromissos. O artigo 1º diz assim: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse Código. Veja,
Há uma expressa inserção, portanto, dos princípios constitucionais dentro da normativa, né, transformando a Constituição Federal no centro gravitacional de todo o sistema processual, ouso dizer, de todo o sistema processual. Então, nitidamente é um código neoprocessualista, nitidamente filiado ao neoconstitucionalismo e preocupado de transformar o processo civil fundamental e acessível. Não poderia ser diferente, né? Consagrou-se, então, direitos de aplicação genérica das garantias constitucionais, disciplinando assim o autêntico devido processo legal, que a gente chama de devido processo legal substantivo, né? Também trouxe o novo código um contraditório remodelado, chamado contraditório dinâmico. Mesmo diante as questões de ordem pública, deverá o juiz ouvir as partes. Isso também é um dado muito importante. Uma coisa também interessante, pulando um pouco na leitura da parte geral, é o seu artigo 4º, né? Principalmente porque há, nesse caso, um reavivar da preocupação de se reger a atividade jurisdicional e a atividade processual pela boa-fé objetiva, né? O interessante dessa obra que eu participei, o código, o novo CPC, anotado, comentado e comparado à editora Rumo Legal, é o verdadeiro 3 em 1, que ele é muito didático, a letra é muito agradável para ler, não é aquela letra de bula de remédio, minúscula, que invariavelmente nos traz desconforto. E você pode acessar pelo site www.editorarumulegal.com.br até, né, verificar, fazer a sua compra, né, e se pedir até com autógrafo, com certeza o Dr. Neemias pode providenciar. Vamos ao artigo 4º para fazer as devidas considerações. O artigo 4º diz: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa. Vejam, senhores, ratifica aí a preocupação do respeito com a dignidade da pessoa humana e se dá a responsabilidade da celeridade processual a todos os atores do processo. Então, reforça-se assim a necessidade da cooperação. Alguns doutrinadores e alguns juristas até notáveis, infelizmente, entenderam que o princípio da cooperação é incompatível com o exercício da advocacia. Isso é completamente irrazoável, porque o entendimento dialógico para o esclarecimento de fatos e de fundamentos jurídicos é indispensável para que a demanda se apresente na sua versão verdadeira, autêntica e seja submetida a um julgamento adequado. Bom, o artigo 5º fala: aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar com a boa-fé. Refere-se evidentemente à boa-fé objetiva que foi reavivada no Código Civil de 2002, né, que ganhou realce primeiramente no Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, e veio ser enaltecido no Código Civil. Essa boa-fé ela é assentada na conduta e na proibição também das condutas contraditórias, a chamada venire e contra factum próprio, né? Significando a proibição do comportamento contraditório e também coibindo o chamado abuso de direito, somente o abuso de direito de defesa, né? O artigo 6º ainda fala sobre o princípio da cooperação. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável a decisão do mérito justa e efetiva. A primazia do julgamento do mérito é que vem justificar
todas as tentativas de sanar todos os vícios, equívocos e ironias que porventura existam no processo, né? Então é um reforço aos princípios da celeridade, da razoável duração do processo e cria uma obrigação para todas as partes intervenientes, que é a de cooperar, não só para a duração razoável do processo, mas para que exista uma solução integral e satisfativa da demanda. É aquilo que a gente chama de princípio da cooperação. É muito importante perceber que esse processo cooperativo vai encontrar ressonância em outros dispositivos que está espalhado ao longo do diploma legal, né? Já o artigo 7º fala assim: é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Novamente, aqui a gente tem assegurado, no artigo 7º, o princípio constitucional da isonomia, que se resume na exigência de que o juiz atue com total imparcialidade. É dever do Estado, aliás, garantir, assegurar o tratamento igualitário aos seus cidadãos, seus jurisdicionados, e garantir o contraditório como um corolário desse dever. É muito importante, inclusive, a gente perceber que a isonomia no processo civil visa garantir a igualdade das partes, de sorte que o juiz deve tratar de forma igual a todos que participam do processo. Deve ainda se abster de adotar condutas discriminatórias, sob pena de comprometer a imparcialidade e a lisura do seu atuar. Dessa forma, inclui entre os deveres primários do juiz o tratamento isonômico das partes e a obrigação de zelar pelo efetivo contraditório. Muito importante isso. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Bom, a gente sabe que a proporcionalidade, a sua origem é lá na doutrina alemã, e a gente vê na doutrina germânica a necessidade de adequação, necessidade compondo um conceito de proporcionalidade em sentido estrito, enquanto a razoabilidade, a sua origem vem dos Estados Unidos, do direito Yankee, e muito ligado ao due process of law, aplicar o direito material através do direito processual, aplicar a norma de direito material através do devido processo legal. Então, mais uma vez, incorpora a norma que já está previsto lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que é a 12.376 de 2010, que diz que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige, às exigências do bem comum. Vejam, toda vez que o juiz atuar, ele deve atuar resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. E há um dado novo, que é a dinâmica, o ônus dinâmico da prova, do ônus da prova, que é possível o juiz, como ele é o gerente, o gestor do processo, ele promover essa modificação do ônus toda vez que ele vê que aquele indivíduo está impossibilitado de promover a prova, que ao outro é tão fácil de fazer. Outra coisa importante no artigo 8º é os princípios referentes à legalidade, à publicidade e à eficiência. Quero deixar bem claro que a eficiência é aquele princípio que está lá abrigado no artigo 37, caput do texto constitucional vigente. Então, não basta a celeridade processual, há de se pleitear pela eficiência processual. Isso é muito importante. Bom, então, a gente percebe que o legislador infraconstitucional fez questão de mencionar princípios de proporcionalidade, razoabilidade, que vem assegurar a justiça seja feita no caso concreto, levando em consideração suas peculiaridades e produzindo, assim, o que a gente chama de um procedimento justo e adequado. Adiante, vamos ao artigo 9º.
não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. No caput, não se aplica a tutela provisória de urgência, as hipóteses de tutela de evidência, prevista no artigo 311, incisos 2 e 3, e a decisão prevista no 701. Veja, a regra é que a partir de que proferir qualquer decisão que vai alterar todo o trâmite processual, deverá ser previamente dado conhecimento à parte do inteiro teor, né? É o chamado contraditório cooperativo. Veja, a lógica dessa disposição é que assim a parte provocada poderá trazer aos autos elementos e informações indispensáveis para que o julgador possa ter um perfeito conhecimento da lide e um entendimento adequado. Mesmo quando as partes apenas defendem seus pontos de vista, desde que isso seja feito com seriedade, poderão estar colaborando para uma decisão bem fundamentada e, por conseguinte, mais imune a recursos, colaborando assim pela duração razoável do processo. O dispositivo em questão procura impedir as chamadas decisões surpresas, mas traz algumas exceções, né? Como está bem claro, as medidas liminares em tutela de urgência, né? As medidas que são concedidas inaudita altera partes, né? E não se elimina o contraditório, ao revés, apenas se posterga o contraditório. Bom, o artigo 10 realmente é a nossa pérola. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Essa regra vem dar reforço ao contraditório. Deverá ser substancial, dinâmico e não meramente formal, como tem sido praticado, infelizmente, nos últimos dias. Né? O novo CPC consagra a proibição da chamada decisão surpresa, significando dizer que nenhum julgador poderá proferir uma decisão sobre fatos que as partes não tenham tido oportunidade de conhecer e se manifestar. Então, cria a possibilidade da declaração de nulidade da decisão judicial que esteja fundada em questões de fato e de direito que não tenham sido devidamente submetidos ao crivo do contraditório. Esse reforço ao contraditório é muito importante, é um adicional, né, um adicional de adjetivo e de qualificação do processo como democrático e participativo, e mais, na sistemática processual, para vigorar a partir do próximo ano, a partir desse ano, desculpe, amparou-se aí especialmente o contraditório e a ampla defesa, né, acerca de que as partes não possam ser surpreendidas por argumentos que não tiveram previamente submetidos ao debate. Veja, essa regra vai oportunizar que haja maior diálogo entre o juiz e as partes. O artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados e de defensores públicos ou do Ministério Público. Bom, esse artigo reproduz o que já estava previsto lá no artigo 93, inciso 9 do texto constitucional, né? Onde a gente já falava da fundamentação de todas as decisões do judiciário. Ocorre que a obrigação de fundamentar ganha um reforço esculpido particularmente lá no 489, que trata dos elementos essenciais à validade da sentença. Assim, a norma, né, tem maior significado do que mera reprodução do texto constitucional. O que se espera é que o compromisso da magistratura com decisões não só legítimas, mas, sobretudo, decisões corretas, ponderadas e íntegras, isto é, que não sejam superficiais e que nem tragam uma fundamentação difícil e insuperável. A publicidade e a fundamentação são dois lados da mesma moeda.
e que visa dar maior segurança jurídica às decisões. São pilares constitucionais do Estado democrático de direito, e a sua positivação só vem reforçar a ideia de transparência e de legalidade das decisões judiciais, contribuindo assim para inibir atos e decisões que tanto afrontam o devido processo legal. Bom, claro que, sendo exceção a isso, são os casos de segredo de justiça, que aí a gente conversar sobre a defesa da intimidade, sobre questões de interesse público e social, reserva-se, então, aquele feito às partes, aos advogados, ou à Defensoria Pública ou ao Ministério Público. É muito importante. Bom, o artigo 12 foi alvo de modificação, só se incluindo aí o preferencialmente logo depois do atenderão, né? Mas o artigo 12 é salutar porque ele traz, conforme eu já abordei, o compromisso da ordem processual com a duração razoável do processo. Claro que, infelizmente, com a alteração, a gente dá um revés nesse compromisso, né? Fica uma coisa mais destinada ao alvedrio, ao julgamento do bom senso do magistrado. Mas, graças a Deus, a maioria dos magistrados brasileiros são dotados dessa qualidade. A única coisa que eu gostaria até de queixar-me é que não trouxe o novo código uma substancial alteração no que tange ao litigante de má-fé, aquele que procede no processo violando a boa-fé objetiva, né? Infelizmente, lá está previsto no cenário, nos artigos 77 e 81, mas não trouxe grandes alterações, né? Outra coisa importante, ainda comentando da parte geral, é que é indispensável que os litigantes efetivamente tenham direito às opções no exercício de sua liberdade e de autonomia privada, porque a primeira chamada da parte contrária, do réu, normalmente chamado, não é para contestar. Ele vai ser chamado inicialmente para uma audiência de conciliação ou mediação. Veja, só não se realizará essa audiência de conciliação ou mediação se ambas as partes serem, nas suas peças processuais, a total impossibilidade de fazer essa conciliação ou promover essa solução amigável e fundamentar de forma convincente que não é possível isso. Então, é importante dizer que há uma mudança, né, dentro da ordem ideal e procedimental do processo civil brasileiro. Bom, voltando agora para dar a panorâmica ao Código de 2015, falamos agora da parte especial. No livro 1 a gente tem o processo de conhecimento, que é dividido em procedimento comum e procedimentos especiais. Desaparece o procedimento sumário, né? E o sumaríssimo fica restrito à Lei 9.099 de 95. É certo que na aplicação subjacente, né, que se dá os preceitos processuais, em algumas ocasiões, o novo código trará mudanças também para os feitos dos juizados especiais, né? Ainda no livro 2 a gente trata da execução e no livro 3 o processo dos tribunais e os meios de impugnação, né? Já no livro complementar, entre os artigos 1045 ao 1077, a gente tem inovações, né? E a gente tem uma coisa muito importante, que é importante dizer porque alguns advogados e estudiosos estão preocupados. Não desapareceu a tutela cautelar e a tutela antecipada. Isso virou tutela provisória, está previsto e até há bônus, porque uma vez garantida a tutela antecipada e jamais impugnada pela outra parte, a gente pode ter a estabilização dessa decisão com a confirmação da sentença ao final, e isso é muito bom, muito importante. Bom, vamos falar das inovações.
a principal inovação é que, na parte geral, a gente tem as normas processuais civis, com o adicional dos princípios e valores condicionais e princípios processuais. Portanto, fica consagrada a ideia de que princípio é também uma espécie de norma, né? O contraditório ele ganha uma nova arquitetura, né, onde eu tenho direito à informação, direito à reação e o poder de influência em cima dos julgamentos. É o que a gente chama de contraditório dinâmico ou coparticipativo, né? Há uma coisa muito importante que a gente tem que entender, que contraditório e matérias conhecidas de ofício são coisas distintas, porque, não obstante a matéria ser de ordem pública, é obrigado pela própria dicção do Código de haver o chamamento das partes, não só para informar, mas para que elas possam se manifestar. Outra coisa, mesmo no caso das tutelas provisórias, tutela de urgências e tutelas antecipadas, a gente tem não a ausência do contraditório, mas sim um contraditório diferido ou postergado. Ele vem mais tarde, mas ele não deixa de existir. Bom, outra coisa importante, agora a gente vai falar dos princípios, né? O princípio da boa-fé objetiva, a punição da litigância de má-fé, que está lá no artigo 80, eu vou até buscar aqui para a gente ler inteiro o teor, o artigo 80 do novo Código de Processo Civil. Eu só peço um pouquinho de paciência, porque está aqui. Considera-se litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. 2. Alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo legal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Veja, o artigo 80 ele enumera os comportamentos que são enquadrados como litigância de má-fé. É bom a gente perceber que há uma correspondência àquilo que existia no artigo 636, né, do CPC de 73, né? Então, é muito importante. Também o ato atentatório à dignidade da jurisdição. Está lá no artigo 77, né? Inciso 4º. Está lá no inciso 4º, assim: cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. O artigo 77, que fala dos deveres, ampliou e melhor redigiu os deveres das partes, dos seus procuradores e todos aqueles que de alguma forma participarem do processo. Então, é importante que não há maiores problemas no entendimento, já quanto os terceiros que de qualquer forma venham participar também se submetem aí a esses deveres. E mesmo o amicus curiae. É importante que a lei fale em todos aqueles que de qualquer forma participam. Então, lastreado no princípio da boa-fé e na probidade, a gente tem a obrigação de expor os fatos no juízo conforme a verdade e não se deve formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que não são constituídas de fundamento. Deverá também não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito, bem como cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e não criar embaraço. Declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, endereço residencial ou profissional onde receberão intimação. Isso é um detalhe muito importante. Se o réu mudar de endereço e deixar de informar aos autos, ao juízo, veja,
e for necessário intimá-lo para se manifestar sob alguma forma, esse ato de não informar tempestivamente, acauteladamente, vai ser encarado como má-fé e ele vai ser considerado como intimado, publicando-se, obviamente, o chamamento em diário oficial. É muito importante isso. Outra coisa importante, ainda dentro da ideia da parte geral, é a motivação e a fundamentação das decisões judiciais. E aí eu gostaria de ir para o 489, que elenca com maiores detalhamentos o que é a fundamentação das sentenças, das decisões. São elementos essenciais da sentença. O relatório, que conterá o nome das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. 2. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. 3. O dispositivo em que o juiz resolverá questões principais que as partes lhe submeterem. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que 1. Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar a relação com a causa ou a questão decidida. Veja, a fundamentação tem que ser didática e específica. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. A gente chama disso de motivos bombril, 1001 utilidades, né? Podem usar para qualquer tipo de decisão. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 5. Se limitar a invocar precedentes ou enunciados de súmula sem identificar sem fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. 6. Deixar de seguir o enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento. Na doutrina inglesa, a gente chama a distinção de distinguish e a superação de overruling. Parágrafo 2º. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Parágrafo 3º. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjunção de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Veja, então, nós temos aí um ganho efetivo na fundamentação didática específica e que facilitará a atuação dos operadores de direito. Vamos prosseguir. Bom, todos os julgamentos são públicos, com exceção daqueles submetidos a segredo de justiça. A questão da isonomia das partes, bem previsto no 139, né? O 139, inclusive, é interessante a gente frisar. Deixa eu ir lá no 139. Aqui no Rio de Janeiro está um calor senegalesco, fazendo 40 graus à sombra, de sorte que é bem difícil tornar agradável um estudo tão técnico como processo civil, mas eu tento, senhores. O artigo 139 diz assim, dos poderes e deveres da responsabilidade do juiz. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe 1. Assegurar às partes igualdade de tratamento. 2. Velar pela duração razoável do processo. Em inúmeras passagens do Código de 2015, vocês têm
a sintetização, a sumarização de procedimentos, né? A própria possibilidade da ata notorial como meio de prova é o aceno nesse sentido. A própria questão do ônus dinâmico da prova também caminha para esse sentido. 3. Prevenir ou reprimir qualquer ato contraditório à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. 4. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 5. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Eu estou, inclusive, elaborando um curso de mediação e conciliação, exatamente porque os tribunais vão ter que formar câmaras de conciliadores e mediadores, né? 5. É bom que se diga, mediação e conciliação são coisas distintas. O conciliador tem um atuar mais incisivo, mais interferente. O mediador é mais aproximador, né? Vamos lá. Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. 7. Exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, a força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. 8. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. 9. A determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. 10. Quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados que se referem ao artigo 5º da Lei 7.347, de 1985, e o artigo 82 da Lei 8.078, de 90, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. Muito importante isso. Aliás, o incidente de resolução de demandas repetitivas é outra novidade que vem, inclusive, criar um outro filtro, né? Porque aquilo que for decidido em demanda repetitiva e se aplicar aos casos que estejam sobrestados, também torna-se vinculante aos demais casos. É claro que o juiz pode achar distinto o caso e não se filiar àquele, onde ele vai elaborar a distinção e deverá fazer a fundamentação nesse sentido. Bom, a publicidade está prevista lá no artigo 11, já tive a oportunidade de ler, e o segredo de justiça está regulado no 189. 189 que elabora, por assim dizer, uma reprodução do que havia no 155, no CPC de 73. Os atos processuais são públicos, todavia, tramitam em segredo de justiça. 1. Em que o exija o interesse público ou social. 2. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. 3. Em que conste dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. 4. Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Parágrafo 1º. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Parágrafo 2º. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como
de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Veja, então, o novo código trata do princípio da publicidade com perfeita consonância com o que tem no texto constitucional vigente. A restrição apenas ocorre em casos excepcionais listados aqui, falado aqui, onde a gente vai guardar o interesse público, social, a privacidade da família, enfim, e que dados ligados ao direito à intimidade, enfim, que versem. Merece destaque um aspecto inovador, que é a extensão do sigilo para os atos de cumprimento da ata arbitral, condicionado apenas que seja provado em juízo que existe no contrato original a cláusula de confidencialidade estipulada. Então, os parágrafos 1º e 2º repetem o que já existia no artigo 155 do CPC de 73. Né? Bom, também o novo código trata da instrumentalidade das formas, lá no artigo 188, no artigo 277 e no 283. No artigo 188 diz assim: os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Bom, a instrumentalidade vem na mesma ideologia de facilitação e de concretização da tutela de direitos. Veja, eu devo albergar a liberdade das formas, com a ressalva apenas quando a lei exigir uma determinada forma, até para resguardar direitos. Né? Vamos lá. Já falei da duração razoável do processo, do princípio da cooperação, que impõe tanto o diálogo entre todos os sujeitos do processo como o saneamento cooperativo, a questão da boa-fé e lealdade processual objetiva, a ordem cronológica do julgamento, que agora virou apenas faculdade processual por conta da 13.256, né? E também a questão relacionada, e a mais importante de toda, é a questão que coloca a Constituição Federal como centro do eixo gravitacional de toda a ordem jurídica processual brasileira. Bom, para concluir e para voltar àquilo que eu falei relacionada à petição inicial, é bom que se fale que eu não vou mais dirigir a petição inicial ao juiz, e sim ao juízo. Outra coisa, o primeiro chamamento do processo será para a eventual audiência de conciliação e mediação, que só não vai ocorrer quando ambas as partes, de forma justificada e convincente ao juiz, disserem que não há a menor possibilidade de composição amigável. Só a partir dessa audiência é que se contará prazo para a contestatória. Então, muda-se, né, a ritualidade procedimental. Bom, com relação à intervenção de terceiros, a gente percebe que a oposição virou procedimento especial, que a nomeação à autoria é apenas uma correção de ilegitimidade passiva, né? Não deixou de existir, e criou-se a assistência simples e litisconsocial, que já existia, a denunciação da lide foi mantida, o chamamento ao processo foi mantido, mas adicionou-se entre as intervenções de terceiro o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, onde eu posso desconsiderar a pessoa jurídica diretamente aos bens do sócio, e o contrário também é possível, desconsiderar o sócio ir diretamente no patrimônio da empresa, porque ela serve de abrigo e de esconderijo de patrimônio dos sócios, e acrescentou-se um amici curiae, que é um representante que vem, na verdade, defender interesses difusos, interesses coletivos, e que pode atuar no processo também. Bom, é importante a gente perceber
que todas as modificações desse processo, esse novo processo civil, apesar de muito injustamente criticado, vem revitalizar o Estado Democrático de Direito, revitalizar a nossa fé, a nossa credibilidade no judiciário brasileiro e na necessidade de cada vez mais se construir uma sociedade mais solidária, mais democrática e garantindo a tutela dos direitos fundamentais, sobretudo através de garantir o acesso à justiça. Isso é muito importante. É importante que todos evitem esforços para estudar e, novamente, faço propaganda da obra, né? O CPC, que é o 3 em 1. Só o pessoal que é antigo sabe o que é isso, né? É o anotado, comentado e comparado e a base doutrinária, que é a obra doutrinária mais completa, são 3 volumes, tá? Novo CPC, análise doutrinária sobre o novo direito processual brasileiro, da editora Contemplar. Também tem site, tá? Editora Contemplar, www.editoracontemplar.com.br. Tá? Eu queria agradecer a atenção, o convite e renovar a minha disponibilidade sempre que possível em trazer esclarecimentos e coloco o meu e-mail à disposição. Meu e-mail é professora, por extenso e minúsculo, professora Gisele Leite. Gisele é com L só, giseleleite@gmail.com. Quem quiser me escrever com alguma dúvida, com algum questionamento, estou às ordens. Agradeço a todos e espero que nesse congresso a gente não só consiga entender melhor o código, como se prepare para advogar e ter cada vez mais um processo justo, soluções adequadas e uma pacificação social, que é o ideal, né, de todo o atuar jurisdicional e de todo exercício da advocacia, porque não existe justiça sem advogado, ok? Um abraço e até lá!